Olá pessoal, aqui é Andreu Medinger e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para criar um cone de chapa metálica no SolidWorks. Então eu já estou aqui com o modelo que a gente vai fazer, então nós vamos fazer o passo a passo para chegar num cone igual a esse. Esse cone aqui, esse diâmetro dele aqui é 250 milímetros, esse maior aqui é 500 e a profundidade dele, que seria o comprimento, essa medida aqui, é 400 milímetros. Então a gente vai fazer um cone exatamente igual a esse aqui. A espessura da chapa dele é 1/8 de polegada, ou seja, 3,2 milímetros. Então, nessa aula aqui, nesse vídeo, nós vamos fazer um cone exatamente igual a esse aqui, porque essa ferramenta aqui que a gente utiliza para fazer um cone é uma dúvida de muita gente não sabe como se faz uma peça dessa aqui no SolidWorks. Mas antes da gente iniciar aqui, pessoal, eu queria vir bem rápido aqui e convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar aqui no canal. Seja série, seja exercícios que eu faço, dicas, enfim. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você estar recebendo as notificações. Tem também o meu Instagram, lá eu posto diariamente dicas rápidas sobre SolidWorks. Então vocês podem entrar lá, digitem Andreu Medinger, vai aparecer o meu perfil, vocês cliquem lá e podem me seguir. Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Então vamos voltar aqui, e a peça aqui, retornando ao cone, a peça que a gente vai fazer é exatamente essa aqui. Então eu vou vir aqui em novo, 2 cliques em peça. E pessoal, aqui funciona o seguinte, para fazer um cone igual a este, a gente precisa utilizar um recurso aqui em chapa metálica que se chama flange. Onde é que está ele? Aqui, não é flange, é dobra com loft. Seria o mesmo loft dos recursos normais para fazer sólido, porém esse loft é o de chapa metálica. E a diferença dele é que os perfis têm que estar com uma abertura, onde seria a abertura da chapa, que seria essa abertura aqui. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui na peça que a gente abriu e selecionem o plano frontal, clique com o botão esquerdo nele e venham em esboço. Então aqui está o plano frontal. E eu vou fazer o seguinte, nesse plano aqui eu vou criar esse perfil aqui, eu vou fazer o esboço com esse diâmetro aqui, ou seja, no plano frontal vocês vão colocar o diâmetro, fazer um esboço com o diâmetro, um círculo, aliás, cortado, com o diâmetro que vai ser o diâmetro menor do cone de vocês. Então, no meu caso aqui, eu estou no plano frontal, vou vir aqui na ferramenta esboço e vou pegar a ferramenta círculo. E agora vou vir aqui na origem e vou fazer um círculo mais ou menos assim, vou pressionar ESC. Agora, eu vou vir aqui na ferramenta linha, vou selecionar ao lado dela, a seta que tem ao lado, e vou pegar linha de centro. Vou clicar aqui na origem, vou dar um clique e vou arrastar aqui para cima. E vou pressionar ESC. Então agora eu vir aqui em dimensão inteligente, vou selecionar este círculo e vou colocar 250 milímetros, que seria o diâmetro menor do meu cone. Então agora, colocando o diâmetro, eu vou vir aqui em cima dessa linha, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em ferramentas de esboço e vou pegar a ferramenta dividir entidades, que ele vai dividir aqui. Então eu vou dar um clique aqui desse lado e um clique aqui. E vou fechar aqui. Percebam o que o SolidWorks fez. Ele separou, ele dividiu essa linha aqui, que conforme o nome diz é dividir entidades. Então ele fez uma linha aqui e separou do restante. É isso que essa ferramenta faz, ela corta uma linha e coloca um ponto, ou seja, seria como se fosse uma emenda aqui. Então agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado. Vou selecionar este ponto aqui, este aqui, e vou selecionar essa linha de centro, e vou colocar simétrico, e vou dar OK, e vou soltar Ctrl. Agora eu vou selecionar esse pedaço de linha aqui, e vou colocar para construção, e vou dar OK. E vou vir aqui em dimensão inteligente, vou selecionar este ponto aqui, e vou pôr 2 milímetros. E posso concluir aqui, venham aqui, cliquem na seta verde para concluir o esboço. Vou colocar aqui orientação de vista, isométrica. E agora eu vou vir aqui no plano frontal e vou exibir ele. Estão vendo? Aqui está o plano frontal. Esse esboço que a gente fez foi no plano frontal.
E o que eu vou fazer agora, eu vou criar um plano aqui, que vai ser um plano que a profundidade dele vai ter que ser essa distância aqui, dessa ponta até essa ponta aqui. No meu caso, é 400 milímetros, o comprimento desse cone, digamos assim. Essa medida daqui até aqui é 400 milímetros. No caso de vocês, quando vocês forem fazer um cone, no caso de vocês, coloquem a distância que for a distância escolhida no projeto. Então, nesse caso aqui é 400 milímetros, então eu vou vir aqui, vou selecionar o plano frontal com o botão esquerdo, vou vir aqui em Recursos, Geometria de Referência e vou clicar em Plano. E ele já vai criar para mim aqui um plano. Estão vendo? Está 400 milímetros aqui já, mas vocês venham aqui, coloquem 400 milímetros e inverter distância, para ele jogar para lá, para o outro lado. Estão vendo? Aqui está, estou criando um plano lá atrás, e essa distância dos 400 seria o comprimento do cone que eu estou fazendo. Como eu falei, no meu caso é 400 milímetros, e vou dar OK. Então agora eu vou clicar com o botão direito aqui no plano 1, e vou vir aqui em Esboço, e vou abrir um esboço aqui. Percebam que já habilitou a origem. E vou pressionar a tecla espaço do teclado e vou colocar normal A, que ele vai ficar normal a minha visão e paralelo à tela. Então agora eu posso vir aqui no plano 1 que eu criei, a gente acabou de criar. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em ocultar. O frontal também está sendo exibido, vou clicar com o botão direito nele e vou ocultar também. Então agora o que a gente vai fazer é um esboço com esse diâmetro maior aqui do cone, esse de trás, que no meu caso é 500 milímetros. Então eu vou vir aqui em Esboço, vou pegar a ferramenta Círculo, e a mesma coisa que a gente fez com esse círculo, nós vamos fazer com esse aqui. Então vou dar um clique aqui, vou arrastar para cá, vou pressionar ESC, dimensão inteligente, vou selecionar o círculo e vou pôr 500 milímetros. Então agora vou pressionar ESC para cancelar a seleção da ferramenta, vou vir aqui em cima do círculo, desculpa pessoal, vou vir aqui em cima do círculo, da linha dele, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Ferramentas de Esboço, Dividir Entidades. E vou clicar nesse mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Não deixem a vertical aqui, ó. Não deixe ficar estracejado, porque ele está tracejado com a origem aqui. Não é o que eu quero que fique um ponto de cada lado. E fechem aqui. Então agora pressionem ESC e pressionem Ctrl, mantenham o Ctrl pressionado, selecionem este ponto aqui, e deem um zoom e selecionem este ponto aqui e coloquem vertical. Então agora deem um clique aqui fora, pressionem Ctrl novamente, selecionem e mantenham pressionado, selecionem este ponto e este ponto aqui e coloquem vertical e deem OK aqui. Então agora deem zoom, selecionem este pedaço de linha aqui e coloquem geometria de construção. E pessoal, agora podem vir aqui e confirmar o esboço. Vem aqui em orientação de vista, isométrica e pronto. Aqui estão os dois esboços que a gente precisa. Ou seja, como eu falei, aqui está o diâmetro menor do cone, aqui atrás o diâmetro maior, e esse plano aqui, a distância que eu colocar nele, que no meu caso é 400, vocês devem colocar o comprimento do cone que vocês estão fazendo. Então agora a ferramenta que a gente vai utilizar é essa aqui, vem em chapa metálica, dobra com loft. Ele habilitou aqui e vocês marquem a opção conformado. E eu já vou mostrar para vocês qual é a diferença do conformado e dobrado. Marquem conformado e deem zoom aqui e selecionem este ponto. Neste esboço, ele continua aqui nessa janela, nessa caixa de seleção. Então deem um zoom e agora selecionem este ponto. E percebam que ele já ligou aqui, o SolidWorks já mostrou uma pré-visualização dele ligando aqui os pontos. Notem não, uma coisa que vocês têm que fazer é que sempre quando forem selecionar os pontos, tem que ser os pontos iguais, no caso, nesse caso aqui e nesse caso aqui, porque se eu selecionasse esse ponto desse lado e viesse aqui e selecionasse esse ponto desse lado, não ia dar certo, ia cruzar. Então o loft eu tenho que mostrar para ele em linha reta os pontos que eu quero ligar. Então agora aqui eu coloco a espessura, no meu caso é uma chapa de 1/8 de polegada, que seria 3,2 milímetros, arredondando ela. E agora, desculpa pessoal, o que acontece é o seguinte, se eu colocar conformado, isso aqui seria como se essa peça fosse feita no processo de calandragem, que é um processo de fabricação
onde essa peça é passada por rolos e ela é calandrada, não tem dobra nenhuma nela. Se eu marcar dobrado, vocês estão vendo aqui que apareceu um monte de dobra, então seria como se essa peça fosse feita por um processo de dobra, dobrando várias vezes. É lógico que assim a peça fica muito mais feia, na minha opinião, fica uma peça muito mais feia, e o processo de fabricação é muito mais complicado também. Então o mais ideal neste caso seria o processo conformado, que ela vai passar por um processo de calandragem. Então aqui vocês colocando isso, 3,2 de espessura, e botem 2 o número de linhas de dobra. E outra coisa que eu quero mostrar aqui seria o lado. Notem que se eu marcar aqui a opção, deixa eu ver onde é que ele mostra para mim aqui, aqui. Se eu clicar aqui em inverter direção, ele vai jogar a chapa para fora, querem ver? Jogou para fora a chapa. Aqui está. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil, ó. Se eu clicar aqui, o esboço é o externo do cone. Se eu marcar aqui, inverter a direção, vai ser o externo. Estão vendo? Então deixem marcado aqui a direção interna, ou seja, a peça vai ficar para dentro do esboço. Isso vale lá para cima também. E deem OK. E pronto, pessoal. Está pronto aqui o cone. Posso vir aqui, clicar com o botão direito em material. Podem pôr aí 1020 ou inox, seja lá o que vocês estejam fazendo. E venho aqui e coloque a cor. Vou clicar com o botão direito aqui em cima da peça. Vou vir aqui e vou colocar a cor padrão que eu utilizo, que é 255, 102 e 0. Que seria o laranja padrão que eu utilizo, está aqui. Está aqui o cone. E notem que aqui eu quero mostrar para vocês que aquele dividir entidades que a gente utilizou no esboço seria para fazer essa ligação aqui. Porque imaginem o seguinte, se isso aqui fosse fechado o esboço, não teria como a gente fazer isso aqui com chapa metálica, porque a chapa metálica ela tem que ter um ponto de junção. Nesse caso aqui vai ser uma solda, aqui vai ser soldado. Então se eu vir aqui em planificar, aqui está. Assim seria a peça cortada no plasma ou no laser, passaria por esse processo de fabricação, seria cortada no plasma ou no laser e na sequência seria dobrada em uma calandra. Então ela ficaria assim e depois seria calandrada. Certo, pessoal? Então esse vídeo aqui seria isso que eu queria mostrar para vocês. E só para enfatizar e pedir aí a ajuda de vocês, se você que está assistindo esse vídeo ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar aqui. Tem também meu Instagram, se você quiser receber diariamente dicas rápidas sobre SolidWorks, é só entrar no Instagram, digitem Andreu Medinger, vocês vão achar o meu perfil, cliquem nele e é só me seguir. Tá bom, pessoal? Então tá, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.